Saudações, amigos e amigas! Saludos, amigos e amigas! Estamos começando mais um programa O que um RP faria? É sempre bom lembrar qual a proposta do programa. Em O que um RP faria? Pretendemos sempre abordar a questão das crises de imagens on e offline. Queremos saber os seus comentários, a sua opinião como profissional de relações públicas. O que faria se tivesse à frente de uma organização administrando e gerenciando uma crise de imagem? Ou até mesmo elaborando estratégias de prevenção de crise de imagem? Então, a pergunta-chave é: o que um RP faria? No programa anterior, trouxemos o caso do concurso Miss Universo 2015, que até hoje gera polêmica numa perspectiva do profissional assessorando a organização. Entendemos que uma crise de imagem pode ser muito rápida de acontecer e também de ser difundida, mas em muitos casos tem diversos desdobramentos e demoram pouco mais para ser esquecida e colocada de lado na pauta do dia dos veículos midiáticos. É preciso entender que não podemos pensar em esquecimento. A mídia, num certo momento, pauta um outro acontecimento, mas as cabecinhas pensantes e ligadas sempre terão uma pessoa para lembrar do caso do concurso Miss Universo 2015. Antes de iniciarmos a discussão do programa de hoje sobre o concurso na perspectiva das misses e o que um RP faria, é importante fazer esse esclarecimento. Quando usamos os termos organização e públicos, no lugar de organização não estamos nos referindo apenas a uma empresa ou instituição, mas também a uma personalidade pública que pode ser um artista ou uma figura pública qualquer. No programa de hoje, eu pergunto: o que um RP faria sendo profissional contratado para assessorar uma das misses do concurso Miss Universo? E se essa miss fosse a Miss Colômbia Ariadna Gutierrez, que passou por todo aquele constrangimento público? E se não fosse a Miss Colômbia, se fosse o Relações Públicas da Miss Filipinas, Pia Alonso? Vamos começar num gerenciamento de crise como Relações Públicas da Miss Colômbia 2015, a maravilhosa Miss Colômbia, muita classe e elegância. Após o evento, no momento em que ela saiu do hotel, a mídia a interceptou procurando saber informações sobre o desfecho do caso. Vamos ver como foi e como ela se comportou? Gracias a todos los colombianos que me están mostrando esas muestras de apoyo, de afecto. De verdad que de corazón los quiero mucho y bueno, todo pasa por una razón. Yo estoy muy tranquila, estoy muy feliz por el papel que desempeñé en este Miss Universo y bueno, también fui una Miss Universo para Colombia. La Paulina es un orgullo colombiano y es un orgullo para todas las mujeres del mundo. ¿Te pidieron disculpas personalmente el presentador? El presentador y también la organización de Miss Universo. Se ela tivesse um assessoramento de relações públicas, a mídia não precisava interceptar ela na saída do hotel. Ela estaria aguardando no saguão do hotel pela coletiva de imprensa convocada pela assessoria. O Relações Públicas já teria pensado estrategicamente no que a Miss deveria falar e qual o posicionamento que ela teria diante do caso, pois, num caso de crise, qualquer coisa que a pessoa fale pode ser usada contra ela. Não dá para deixar ao acaso.
tem que preparar o assessorado para a tomada de atitude mais correta diante de todo e qualquer tipo de assédio da mídia. Quando estamos em plena e absoluta crise de imagem, devemos pensar que qualquer palavra a mais, qualquer informação extra pode agravar muito uma crise. A Miss Colômbia falou pouco nesse vídeo que mostramos. Melhor assim, para não estender mais o assunto, mas não precisava sair tão apressada. Poderia ser mais natural, com a classe que já provou que tem e com a calma que precisaria ter nessa hora. Poderia aparentar um semblante mais tranquilo e responder as perguntas mostrando que tudo estava sob controle. Quando perguntaram se a organização e o apresentador pediram desculpas a ela, ela falou rapidamente que sim. E é nesse ponto que relembro o programa anterior, em que eu falo que a organização precisa dar assistência permanente às misses que passaram pelo constrangimento, porque após o evento elas continuarão sendo assediadas pela mídia para responder perguntas sobre o caso. E se não houver um acompanhamento e apoio por conta do desgaste do evento, as misses, os envolvidos no caso, poderão contribuir para a construção de uma imagem negativa da empresa que organizou o evento. Mas o nosso foco hoje é a perspectiva das misses. Sempre falo em prevenção de crise de imagem e uma ação essencial é o Media Trainer. Vamos ver o que é? Media Training consiste no treinamento de porta-vozes de uma organização com o objetivo de qualificá-los a se relacionar adequadamente com os mídias, em entrevistas e em eventos diversos. Para realizar um Media Trainer completo, é necessário uma equipe multiprofissional, porque o treinamento envolve como lidar com todos os tipos de veículos e os profissionais ligados a ele, que são da imprensa escrita, falada e televisada, e mais recentemente se acrescenta também as mídias sociais, que também têm características próprias. Treinar a Miss para lidar com os veículos e os seus profissionais vai facilitar muito o gerenciamento de uma crise de imagem. O comportamento do assessorado diante das câmeras, dos microfones, dos jornalistas, radialistas, blogueiros, pode ser prioritário para que uma crise se transforme em algo muito positivo para a sua imagem. Falando de imagem, a imagem da Miss precisa ser preservada num gerenciamento de crise, porque o Relações Públicas não deve deixar que existam associações do tipo, no caso da Miss Colômbia, a Miss que perdeu a coroa, ou no caso da Miss Filipinas, a Miss que não deveria ter vencido, por isso não anunciaram logo o nome dela, ou até mesmo o Relações Públicas precisa intervir no caso da sua assessorada, a Miss Colômbia, seja vítima de comentários sobre a sua suposta beleza, como ela não era mesmo bonita, a outra era melhor. É triste perceber que algumas pessoas não perdem uma oportunidade de criticar. O melhor seria elogiar sempre, mas é a vida. Vamos viver e aprender a lidar com isso. Repito que o Relações Públicas necessita atentar para a questão do monitoramento ao realizar as atividades de assessores, de gerenciadores da imagem. Monitorar a mídia, as redes sociais,
Realizar clipagem é importante, porque as informações permitirão a criação de estratégias adequadas de comunicação e relações públicas para cada público específico. A elaboração de respostas adequadas para cada situação vai sim auxiliar o trabalho do Relações Públicas. O professor Otávio Isla fala sobre isso. Vamos ver? Com o objetivo de observar os diferentes tipos de fontes e seus possíveis métodos de ação na hora da crise, o professor mexicano Otávio Islas criou esse fluxograma para identificar resposta e estratégia adequada para cada tipo de publicação. Ele criou os seguintes tipos de publicação: equivocado, crítica constante, crítica participativa, aquele que postula perguntas abertas, solicitação ou publicação em geral, competidor e algo que seja uma queixa legítima. Para cada um desses tipos de publicação, ele criou uma forma de identificar, como se pode ver no quadro seguinte, e também ações possíveis para cada um desses tipos de publicação. Essa é uma excelente contribuição do professor mexicano Otávio Islas. Num assessoramento da Miss Colômbia ou da Miss Filipinas, todos os assuntos referentes ao concurso devem ser de conhecimento do Relações Públicas, que precisa estar atento a tudo, observando, analisando, verificando todos os comentários sobre a sua assessorada. Sabemos que a mídia, naquele momento do concurso e depois do acontecido, estava ávida por informações e, com certeza, as outras misses que não ganharam, mas participaram do evento, eram foco e não escaparam do assédio da mídia, que queria saber também a opinião delas sobre o ocorrido. Numa crise de imagem dessa grandeza no concurso Miss Universo 2015, até um mosquito que esteja passando naquele momento pode ser atingido e se envolver na crise. Ele pode receber um tapa de uma miss, ser esmagado ou jogado no lixo junto com o já polêmico cartão, dentre outras coisas. Brincadeira, mas quando se está no momento de crise, mesmo aquela pessoa que está somente passando naquele lugar pode a qualquer momento ser convocada a dar um depoimento sobre o caso. Naquele momento, todas as misses eram alvos para melhorar ou piorar uma crise de imagem. Ocorreram comentários de misses de outros países que não ganharam, e esses comentários tinham informações que pioraram muito a crise e a escolha da Miss Filipinas. Confira! Of course, we were participating in this event. So, what was your reaction when you saw that Miss Colombia, she was the Miss Universe, and then all of a sudden they said it was a mistake and she was not Miss Universe anymore? I really couldn't believe it. I was so upset because for me, Miss Ross was the real winner, and I was very happy for Colombia. Actually, she really deserved it, but I'm really not happy with the result, and so do the other girls. I'm sorry to say that. You and other candidates, other girls, went to Miss Colombia directly when you saw they were taking the crown from her. So why did you guys went first to Miss Colombia instead of going to congratulate Miss Philippines? Because no one of us voted for girls. I'm so sorry to say that. Can you elaborate on that? No, I don't want to talk about that. Really. But we're really like Colombia, and we're really happy for her. I just can't talk about my position right now. I'm just not happy with the results. I wish Pia the best of luck for her year, but I'm really not happy with the results. What have you done if that would have happened to you? What happened to Miss Colombia? How well? You would have failed. Well, that's probably that's the most awful situation ever and ever. Like, that's a nightmare. You get crowned Miss Universe, and there's so
so many feelings, and then they take away the crown. I'm so sorry for her. That's probably the first ever happening in her life. Percebam que a Miss está falando por ela e por todas as outras. Algo que o Relações Públicas deve observar sempre e combater num assessoramento. Pessoas que constroem o seu discurso dizendo que estão falando pelo grupo e, na verdade, essas pessoas estão indevidamente utilizando o nome de outros para embasar o que pretende informar. O correto é falar por si e não pelas outras pessoas. E os vídeos filmados que apontam que todas as outras misses deixaram a Miss coroada, a Filipinas, praticamente sozinha após a coroação e foram consolar a Miss Colômbia. Vamos ver? Muitos vídeos desta forma foram postados, mas poucos mostraram numa filmagem de outro ângulo as misses também apoiando a Miss Filipinas. Confira! Las niñas se fueron a abrazar a Colombia. Eso no se hace. Eso no se hace. O RP, o Relações Públicas, deve analisar as comunicações e as suas interpretações. Um simples posicionamento de uma imagem dá margem a uma determinada versão dos fatos. Foram vários vídeos postados com esse tipo de angulação de desprezo à Miss Filipinas que venceu. O monitoramento nas redes sociais também vai permitir a desmistificação dos fatos e, no caso de um assessoramento à Miss Filipinas, é necessário propor a inclusão de vídeos também mostrando a imagem de outro ângulo das outras misses cumprimentando e apoiando a que venceu. Muitas ações complementares são importantes o Relações Públicas propor. Por exemplo, já foram postados vídeos da Miss Filipinas desfilando em carro aberto no seu país. São ações de afirmação e consolidação do título, das pessoas aplaudindo a Miss. Vamos ver? Em 2016, a VNI Comunicação Estratégica e Digital faz 10 anos de mercado. Somos pioneiros em comunicação digital, não apenas no estado da Bahia, como também em todo o Nordeste e uma das primeiras empresas a pensar estrategicamente essa vertente da comunicação no Brasil. Durante esses 10 anos de mercado, já atendemos importantes clientes corporativos,
como Odebrecht e Global SA, clientes governamentais como a Setur Bahia, bem como clientes do terceiro setor, como é o caso da APAI Salvador. A VNI Comunicação possui um vasto portfólio de serviços na área de comunicação digital e comunicação estratégica, como gestão da comunicação interna, comunicação institucional, pesquisa, treinamento de pessoal na área de atendimento e comunicação, bem como gestão de mídias sociais e demais instrumentos de comunicação digital. Sempre dentro de uma visão holística e global da sua organização. Venha fazer parte do time de clientes da VNI Comunicação Estratégica e Digital. Aqui, o seu negócio é tratado com respeito e atenção necessária para garantir o melhor relacionamento possível com os seus públicos estratégicos. Ligue agora para 71, código de área 3233-3236 ou para 71 999876936 e agende uma visita com um de nossos consultores. Se preferir, envie um e-mail para vnicomunicação@gmail.com. Comunicação, economia criativa e organizações são temas que serão abordados no 10º Abrapcorp, entre os dias 17 e 20 de maio na Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo. Pesquisadores, professores, alunos e profissionais da comunicação irão conhecer um dos principais assuntos da atualidade brasileira. Saiba mais acessando www.abrapcorp.org.br. Inscreva-se já! Colunas e Colunistas, programa inspirado na seção com o mesmo nome que já existe no portal RP Bahia desde 2005. Quando vejo o time de colunistas do portal RP Bahia, que também são contribuidores desse programa, fico realmente muito orgulhoso. Até o próximo programa Colunas e Colunistas. O que antes poderia demorar um dia para acontecer, hoje, em menos de 24 minutos, já está nas redes sociais. Eu me lembro que eu assisti o programa de madrugada e quando fui dormir, às 3 horas da manhã, a informação já estava na internet, já haviam difundido a informação nas redes sociais de que o apresentador do concurso Miss Universo 2015 havia anunciado o nome da Miss errada. Eu pensei, já espalharam a notícia? É o mundo de hoje, não esperou nem eu dormir. Precisamos entender essa lógica da internet, da difusão imediata da informação, de que não adianta esquecer e pensar que não vai ter crise, que ninguém notou, que ninguém viu, porque sempre alguém vê, comenta, posta, filma, printa a tela do computador e a notícia se espalha e se transforma em uma crise de imagem. O Relações Públicas
deve manter reuniões com os seus assessorados, inclusive no sentido de alertá-los para esse novo contexto da sociedade midiática, que não se pode ignorar o fato de que vivemos sendo vigiados, monitorados, controlados e, principalmente, quando a pessoa se torna uma pessoa pública, ela automaticamente está exposta a comentários e, com isso, a sua imagem e a sua reputação deve ser resguardada. Vamos ver o que é imagem? Imagem constitui uma representação mental fruto das percepções, experiências e atitudes de uma organização junto aos seus públicos, como o público a percebe. O retrato de uma organização como ela é percebida pelos seus públicos. Exemplo, como você percebe as marcas Omo e Brastemp como marcas de qualidade? E a imagem percebida e projetada, você sabe a diferença? Imagem percebida. Atributos ou problemas vistos pelos públicos de uma organização, ou como alguns autores preferem falar, da opinião pública. Ou seja, é como os públicos percebem a organização. Já a imagem projetada é uma autorrepresentação da organização, como a organização gostaria de ser vista e por isso mesmo projeta. E quando falamos de reputação, o que significa? Reputação, segundo Ana Luísa de Castro Almeida, é a consolidação das diversas imagens ao longo dos anos, sendo uma representação coletiva das ações e resultados da organização, através do qual descreve-se a habilidade da organização em gerar valores para os seus públicos estratégicos. Sobre reputação e imagem, vamos às dicas de livros de hoje. A dica de hoje é a trilogia sobre crises do autor Mário Rosa. O primeiro é A Era do Escândalo, um livro com casos de crise bastante interessantes. O segundo é A Síndrome de Aquiles, Como Lidar com Crises de Imagem, um livro teórico excelente. E o último, que forma a trilogia, é A Reputação na Velocidade do Pensamento, talvez o mais importante livro do autor Mário Rosa. Quando eu comento em reverter uma crise em uma oportunidade, é porque penso que em tudo que acontece na vida extraímos uma grande lição, um grande aprendizado. E mais que isso, em determinados momentos pensamos dessa forma: por que isso aconteceu comigo? E acreditamos que seja o pior desastre do mundo, que não deveria ter acontecido, e somente depois de um tempo percebemos que aquilo foi até positivo para nós. No momento não achamos isso, mas depois vemos que foi o melhor, ou poderia ter sido bem pior. Esse concurso Miss Universo 2015 poderia ter sido praticamente igual a todos os outros, sem nenhum fato inusitado, mas não foi. Repercutiu, deu na mídia. Por isso, relações públicas de uma das Misses, Colômbia ou Filipinas, deverá aproveitar a oportunidade para alavancar a carreira da sua assessorada. Afinal, a sua imagem ficou mais conhecida no mundo inteiro, muito mais do que ficaria se não tivesse acontecido nada de inusitado. Agora, o Relações Públicas da Miss precisa trabalhar, porque a sua assessorada ganhou esse presente, mesmo sendo um presente de grego, mas ganhou o presente da visibilidade. O Relações Públicas deve administrar a crise,
realizar treinamentos com a Miss para que a sua participação em público, em programas de TV, entrevistas, etc., seja vista de forma positiva pelo público e que ela consiga manter uma imagem e reputação satisfatória. O Relações Públicas deve administrar a crise, realizar treinamentos com a Miss para que a sua participação em público, em programas de TV, entrevistas, etc., seja vista de forma positiva pelo público e que ela consiga manter uma imagem e reputação satisfatória. Nesse caso, você, Relações Públicas de uma dessas misses, o que faria? Digam! O que um RP faria? O programa está terminando. Peço a sua participação enviando comentários sobre os casos já discutidos da mineradora Samarco, o concurso Miss Universo 2015, sobre a perspectiva do Relações Públicas, da organização e do Relações Públicas de uma das misses. Até o próximo programa, quando eu pergunto: o que um RP faria?